bem-vindos para mais um episódio do Unicast. Hoje abordaremos temas muito importantes para você, empreendedor. Falaremos sobre vendas, falaremos sobre liderança e falaremos sobre inteligência comercial. E mais do que isso, né? Como transformar essas habilidades em resultados reais. Porque não basta só saber fazer, tem que transformar isso, né? De fato, fazer acontecer. Fazer acontecer, justamente. E trouxemos aqui, literalmente, o cara, que é o Vanderlei Cardoso. Ele já atua há 9 anos, não é isso, Vanderlei? Exatamente. No mercado, falando sobre inteligência comercial, e é o pensador por trás da empresa VCX Educação. Não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Vanderlei, né? Muito E para a obrigado. gente começar, além de todo esse currículo vasto, né, enorme, conta pra gente como foi sua trajetória para chegar até aqui, como era o Vanderlei lá do início até agora, como foi? Conta pra gente um pouco, né? Muito bem, boa noite, muito obrigado pelo convite, eu me sinto lisonjeado com esse momento aqui. A gente vai poder falar sobre um pouco a minha trajetória e estratégias que vão fazer o empresário que está escutando destravar e conseguir entregar resultados exponenciais. Mas nem sempre foi assim, tá? Sempre fui um cara tímido, desde pequeno, um cara muito medroso, um rapaz que não tinha coragem nem de olhar no olho das pessoas. Eu comecei a quebrar isso porque em 2017 eu entrei numa empresa terceirizada pela Unimed Cariri, hoje se chama Corretora 3G, e eu precisava bater porta a porta para vender os serviços, tá, da Unimed. E um cara tão tímido, tão medroso como eu, precisou quebrar muitas barreiras para que eu conseguisse chegar até aqui. Quem me conhece desde o início não imagina a pessoa, né, do Vanderlei na posição que está hoje, pelo fato que eu precisei realmente chorar, quebrar, até conseguir chegar na posição, no posicionamento que eu e o meu negócio está hoje. Isso é muito bonito. Sabe, eu acredito fielmente, Vanderlei, que pessoas impactam pessoas, que as pessoas observam pessoas, sabe? Eu tava te stalkeando, mas era de um lado No bom sentido. tá? No bom sentido. Eu vi que ultimamente tu tava tocando muito numa frase, que eu vou até pedir licença para ouvir essa frase aqui, que você está sendo observado por alguém que quer ser o que você é hoje. Então é literalmente assim. Pessoas impactam pessoas e é muito bom você estar aqui conosco nesse momento de conversa, dialogando, falando um pouquinho de quem era o Vanderlei antes e quem é o Vanderlei hoje, essa questão de desconstrução, de perder a timidez. E tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, que elas se espelham em você. Bom, fico muito feliz com isso, tá? Eu tô até um pouco emotivo agora. Não vou chorar, tá? Eu prometo. Mas realmente é bom escutar isso porque muitas vezes a gente, como empresário, como empreendedor, se sente sozinho. Por mais que você esteja rodeado de pessoas importantes, por mais que você tenha uma equipe que está ali com você, você acaba em algum dado momento se sentindo sozinho naquele mundo onde você pensa que ninguém pode te ajudar. Porque realmente vai existir situações que apenas você, eu, creio em Deus, tá? Então vai ter momentos que apenas eu vou estar com Deus, pedindo orientação, orando, estando íntimo mais dele, para que eu possa entender que tipo de solução, que tipo de caminho eu posso trilhar para sair daquela barreira, para quebrar aquela barreira. Então é importante que a gente entenda que nós não estamos sozinhos e nós estamos sendo observados. Então, você, Samuel, você, Jamile, a turma que está aqui também, junto com a gente, do podcast da Unileão, tem que ter essa visão de que nós somos exemplo para várias pessoas. Por mais que muitas vezes elas não contem isso para a gente, tá? Mas a gente é espelho. E isso é sobre liderança. Perfeito. Um dado que eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante, foi um dado do IBGE e do Sebrae, que mais de 90% das empresas são pequenas e médias.
E um dos principais motivos das falências, né, hoje em dia, é a falta de estratégia comercial, ou seja, tem um bom produto, mas não sabe vender. Então, é mesmo que nada, né? E aí que entra, né, a nossa inteligência comercial, né, na prática. Como é que funciona? O que isso significa? Bem, para a gente falar sobre inteligência comercial, a gente precisa trabalhar um dos pilares que a gente atua, que é sobre planejamento estratégico. E tem uma frase que eu gosto de trazer muito do Michael Porter, um grande norte-americano estrategista, que ele trouxe o conceito de planejamento da seguinte forma: planejamento estratégico é sobre estratégias deliberadas para se obter uma posição única e valiosa. Então, quando eu como profissional, eu como negócio entendo que o meu planejamento ele deve estar baseado em cima de uma posição única e valiosa, ou seja, eu preciso criar, a partir de uma dor ou um problema, uma solução que vai se diferenciar do mercado. E quando eu li essa frase, né, hoje ela não sai da minha cabeça mais, eu consegui entender que por mais que o mercado ele seja muito competitivo, dá para ter uma estratégia de diferenciação. Porque se você olha para o polegar da pessoa que está do seu lado, vai ser diferente. Sim ou não? Então, quando você entende que por mais que tenha negócios semelhantes no mercado, a partir dessa questão da competitividade, mesmo assim você pode se destacar. Quando você entende a tua posição única e valiosa. E os empresários precisam tirar, né, quebrar esse paradigma e entender esse novo olhar e se posicionar nesse sentido. Então, o planejamento é o ponto de partida fundamental. Planejar, saber sobre quais são as dores, né, que a população precisa e necessita para poder agir em cima disso, né? Está muito ligado com o empreendedorismo também. Exato. A Jamil trouxe um dado muito interessante. E é importante falar também sobre pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é algo muito profundo e muito complexo de ser feito, porque hoje existem vários segmentos que não têm dados suficientes para conseguir analisar e entender antes de criar um MVP, antes de criar um produto mínimo viável, entendendo se faz sentido aquele produto ou serviço para aquele segmento. Então hoje muitos negócios eles pensam ali naquele dado momento, a partir de uma ideia, e começam a testar sem planejamento, sem análise, sem dados, sem conseguir entender que tipo de previsibilidade ele pode alcançar com a sua solução. Eles vão literalmente tentando a sorte, né? Exatamente. E aí, onde entra a inteligência comercial? É você estudar e com base em dados e agir, e não agir em vez de ser o achismo, né? Eu acho que vai ser assim e assim foi. É verdade. Só que muitas vezes a gente precisa, por mais que a gente tenha dados, a gente precisa ter fé e perseverança. Porque por mais que você tente com números, com dados, muitas vezes tem que ter uma confiança superior para que você possa ter aquela bênção, entendendo que o caminho é aquele. Então tem que ter um propósito muito bem definido. Vanderlei, trazendo um pouquinho para a parte de vendas, eu vejo que você atua muito nisso na VCX, né? Hoje eu trabalho no ramo comercial, é um ramo varejista, é um ramo pequeno, mas eu me deparo com a mudança do consumidor final. Mas, Samuel, que tipo de mudança? É que hoje o consumidor final ele se tornou mais crítico, mais seletivo, ele está em busca de uma qualidade melhor, ele está em busca de uma experiência diferenciada para que ele consiga olhar para um produto e olhar para um serviço e aderir a determinado tipo. E nessa perspectiva, o que é que você caracteriza de uma pessoa que consegue vender para uma pessoa que não consegue vender? Tá, muito bem. Dentro do método que a gente aplica, do método VCX, a gente traz à tona o formato da metodologia Spin Selling, tá? E aí o método Spin, ele é trabalhado em cima de 4 fases fundamentais para que você tenha sucesso dentro do seu negócio. O primeiro passo, a primeira fase, é a fase de conexão genuína.
É nesse momento que você vai criar um processo de abertura para que você entenda se aquele lead, aquele possível cliente, ele realmente precisa da sua solução. Então você vai conseguir identificar se esse lead ele vai ser essencial para que você possa colocar ele dentro da sua jornada de experiência. E geralmente, dentro desse processo da conexão genuína, é importante que você crie uma estratégia para quebrar o gelo. O que falta muitas vezes em alguns negócios é ter um processo muito robotizado e não pensar exatamente na forma como o teu cliente quer ser atendido, tá? Então, o método ele vai trazer desde cara, nesse início, uma forma de você quebrar o gelo, de você focar no relacionamento, tá? O método ele foi criado para você trabalhar produtos high ticket, ou seja, produtos de alto valor, mas ele é 100% adaptável para qualquer nível e modelo de produto. Porque você, iniciando com o processo de conexão, você vai conseguir entender se realmente aquele perfil é ideal para você. E aí vem a segunda fase, que é a fase de identificação da necessidade. A terceira fase, a fase de demonstração da capacidade, gerando aqui perguntas de implicação, ou seja, é jogar para o cliente, para o possível cliente, perguntas que vão fazer ele se auto-questionar se realmente a tua solução é ideal de acordo com o problema ou dor que ele sente no momento. Então aqui você deixa de tentar convencer o cliente e passa a jogar para ele realmente o poder de decisão a partir do problema que ele precisa solucionar. E aí vem a quarta fase, que é a fase de obtenção de compromisso, onde a gente também ensina 5 tipos de fechamento. A gente pode deixar para o final esse bônus aí para a galera, tá? Tá certo. É engraçado porque o pessoal fala que não deu certo nada na minha vida, então vou ser vendedor. E não é isso, não é qualquer pessoa que consegue fazer o que você acabou de falar, né? De ver uma necessidade, de fazer um afunilamento de decisão, ter essa agilidade enquanto você está conversando com outra pessoa, essa praticidade. E é por isso que você encontra muitas pessoas em portas de loja que às vezes eles estão frustrados, às vezes estão lá por estar e acabam não gerando um retorno para determinada organização ou determinada empresa. Eu me considero um vendedor e eu amo a parte do comercial, porque minha família inteira vem de vendas. Meu avô vendia milho, aí minha mãe vendia roupa e hoje eu estou vendendo roupa e eu amo a parte do comercial, porque eu amo a parte de conexão entre pessoas, essa parte da fala, essa parte de entender o que a pessoa quer para ver se eu consigo encontrar e sanar essa dor. Eu acho lindo e eu acho instigante porque todo mundo vende. Ah, Samuel, eu sou médico. Ok, mas você vai vender o seu serviço para determinado paciente, você vai vender o seu conhecimento. Se você não souber vender, o pessoal, não vou para esse, vou para aquele fulano tal, que ele tem uma estratégia melhor de comunicação, de passar o que ele sabe. Então, eu sou encantado por vendas, eu sou encantado pelo setor comercial. Eu transito por todos os setores lá da empresa, mas o comercial me pega mais. Eu tenho um carinho especial por ele. Legal, bom saber disso. Tem uma outra vertente também das vendas, que é a questão da pessoa ter vergonha de vender. Ela tem um bom produto, tem um bom serviço, mas ela não quer, assim, se aparecer ou se mostrar vendendo, tem vergonha das pessoas julgarem tá querendo ser blogueira. É uma dor minha também, eu tenho essa questão de ter vergonha de vender. Como é que a gente resolve isso? Ou não resolve, a gente só lida? Como que é? Tem sim como resolver, tá? Esse problema, ele é de basicamente 99% das pessoas, e inclusive eu ainda passo por isso, tá? A gente não é uma empresa perfeita, a gente não é um negócio perfeito. Então, a gente está em constante aprendizado. Tem até uma frase da Cora Colina, que ela fala que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. Mais dificuldades, mais desafios eu acabo quebrando também. Então, para que a gente consiga quebrar esse medo, quebrar essa vergonha, a gente primeiro precisa entender qual é o nosso propósito de vida. O que a gente quer para o nosso futuro? Então, de acordo com o nosso alinhamento, por exemplo, o propósito da V-Sex Educação é impactar
milhares de pessoas e negócios a darem o melhor de si com sinergia e objetivos claros. E para que eu consiga atingir esse propósito, eu preciso perder o medo de falar em público. Eu preciso perder o medo de não aparecer. Tá? Eu preciso aparecer. Então, para quebrar isso, eu preciso entender que não importa o que o outro vai achar de mim. Importa o tipo de conteúdo que eu estou trazendo e se essa informação está transformando as pessoas. Então, isso também equivale para você vender um produto ou serviço. Esse produto, ele está transformando o teu cliente ideal em que sentido? Então, se você tem esse propósito definido, por que esse medo do que as pessoas vão falar ou achar de você é maior do que a tua vontade de crescer? Então, assim, todo vendedor de alta performance, ele precisa entender que ele pode quebrar qualquer barreira, tá? Nenhuma barreira deve ser maior do que a tua vontade de evoluir e de crescer. Então, hoje, eu tenho uma dificuldade gigante de se autogravar, tá? Isso aqui eu tô sendo bem íntimo com vocês. Só Porque que seus stories não parecem. não parece, Mas você já né? tem uma praticidade. Não parece, mas vocês não imaginam a dificuldade, o desafio que eu tenho para me autogravar. Quando eu estou aqui no podcast com vocês, por exemplo, aplicando uma palestra, eu consigo ter muito mais facilidade de fala, porque eu não me importo da forma como vou falar. Eu sei, eu tenho conteúdo, eu tenho uma metodologia e eu ensino o que eu vivo. Então essa é a diferença, tá? Então você primeiro precisa entender o produto, entender a dor e o problema que você vai solucionar. Porque não adianta você sempre oferecer uma solução. Você primeiro precisa mostrar para o cliente o que é que ele tem de dor e problema para que a sua solução seja a melhor, seja a ideal para ele. Vamos para o nosso próximo bloco, que é liderança e performance. Vanderlei, na sua experiência, né, no mercado, o que um bom líder comercial precisa ter para se destacar? Boa. Um líder comercial, para que ele possa ter um bom resultado, ele precisa, primeiramente, ser o exemplo, tá? Então, ele precisa ter uma experiência vivida na área comercial. Então, tecnicamente, ele tem que ser um bom vendedor. E muitas vezes, em alguns negócios, tem pessoas que chegam à liderança comercial sendo que nunca nem pisaram na área de vendas. Então, esse é um ponto muito crucial. É necessário você ter experiência vivida na área de vendas, tá? E aqui eu não falo que é importante você estar no porta a porta. É sim importante você ter uma experiência no externo, mas que você, de alguma forma, externa ou interna, tenha experiência vivida. Porque a partir disso você entende exatamente qualquer dor, tá? Qualquer problema que o teu time possa ter na área comercial. E você faz com que esse exemplo ele possa ser colocado à tona quando for necessário você se colocar no lugar do seu vendedor, do seu colaborador. Então, o primeiro ponto tem que ter experiência vivida e tem que ser exemplo, tá? Para que a turma consiga ter um espelho essencial para crescimento. Tu acha que um líder, ele já nasce líder ou um líder se torna líder? Depende, tá? Na minha visão, eu creio que tem pessoas que já nascem com um dom de liderança, tem pessoas que já nascem com o dom de amar trabalhar com pessoas, mas, por outro lado, tem pessoas que podem passar pelo processo, podem ser refinadas e se tornarem líderes de alta performance. Isso vai depender do tipo de ambiente que você está e que tipo de líder você tem. Porque, na verdade, o papel de um líder é exatamente desenvolver novos líderes, tá? Existe uma diferença gigante entre gestão e liderança. Gestão é você saber dominar dados e números. E liderança está conectado com o desenvolvimento de pessoas. Então, isso tem que estar em congruência, em conversão, para que você entregue altos resultados, mas você precisa entender que é necessário cuidar bem do socioemocional desse time para que eles possam entregar esses números para você. Então, é uma diferença assim grotesca que as pessoas precisam entender sobre isso. E assim, quando o pessoal... E tem os tipos de liderança, né? O pessoal fala que tem aquele líder que ele é mais firme, quando ele toma uma decisão ele não volta atrás, seja o que for, né?
E temos o líder mais liberal, que ele já tem uma escuta mais ativa e que tenta agregar tudo para dentro da organização, para dentro da empresa. Para ti, o que vai caracterizar é o melhor um do que o outro ou um meio caminho nesse sentido? Pronto, perfeito. Eu gosto de utilizar muito o formato DISC para entender que tipo de colaborador eu tenho no meu negócio, tá? E a gente pode ter pessoas que têm um perfil dominante, que têm um perfil conforme, que têm um perfil de influência, tá? Ou que têm um perfil de estabilidade. E aí, um perfil de liderança, ele tem que ter influência, tá? Tem que ter influência. Só que ao mesmo tempo, ele tem que transitar no pilar de conforme, mas também no pilar de dominante. Porque ele precisa ter posicionamento, ele precisa ter palavra firme. E aí existem vários formatos de liderança, tá? Que algumas empresas elas pregam como uma premissa, só que a gente não precisa concordar com tudo e tá tudo bem. Isso vai depender muito da cabeça pensante do negócio, de como o dono do negócio ele pensa enquanto questão de liderança que ele deseja para aquela área específica, como a do comercial, por exemplo. No meu caso, eu gosto muito de uma liderança que trabalha com autonomia. Por quê? Quanto mais autonomia, e aqui eu chamo de autonomia guiada, quanto mais autonomia guiada eu dou ao meu liderado, eu consigo acelerar o crescimento dele. Eu consigo transformar, a depender do formato de PDI, ou seja, de plano individual que eu construo com ele, um novo líder para aquela área ou para aquele setor. Então, o formato ideal é um formato de liderança que traz flexibilidade, que traz uma autonomia guiada para que o seu liderado consiga entender que ele tem espaço de crescimento ali dentro. Nós vimos uma frase sua que chamou muita atenção, que é Deus deu o melhor de si, trabalhe com excelência e viva com propósito, porque o poder de fazer acontecer está nas suas mãos. Eu me toquei muito com essa frase. Isso não é só motivacional, né? Isso é muito da prática. O que significa viver isso no dia a dia? Olha, enquanto ser humano, a gente precisa entender que em tudo que formos fazer, a gente precisa trabalhar com excelência, tá? Eu citei aqui que eu sou cristão, então eu nasci no lar cristão, tá? Agradeço muito a Deus e a meus pais por ter nascido no lar cristão. Eu aprendi muito sobre princípios que são inegociáveis. Então, um dos valores que eu não posso quebrar e que faz parte do meu MVV, do meu negócio, é a excelência. Então, em tudo que eu for fazer, eu preciso entregar mais que o combinado. E aí veio essa ideia da frase autoral pelo fator que eu preciso sempre buscar dar o melhor de mim todos os dias. E eu já passei por várias empresas, tá? Já liderei grandes times como Brisanet, Ince Brasil, e uma frase que eu trazia para minha equipe era que elas precisavam dar o melhor de si independente da situação. Por quê? Você vai colher esses frutos aqui dentro do negócio ou lá fora. Em algum dado momento você vai colher esse fruto. Então não olhe para os problemas, olhe para a solução. Porque o colaborador em si, um vendedor de alta performance, ele sempre vai olhar para a solução. Nós somos solucionadores de problemas. Então a gente precisa buscar dar sempre o melhor de si e viver com propósito. Quando nós não temos propósito, a gente não tem um caminho, um objetivo a ser trilhado. E tudo isso a gente tem que estar alinhado com sinergia. Mas eu também gosto de trazer aqui o conceito de sinergia. O que é sinergia? Sinergia é uma palavra que vem do grego, né, que significa sinergia, ou seja, é o poder de trabalhar em conjunto. Então, quando eu estou dentro de uma equipe que eu tenho a sensação de crescimento e que eu tenho uma sensação de
de bem-estar naquele negócio, naquela área, naquele setor, eu consigo buscar o melhor de mim trabalhando em conjunto, trabalhando em equipe. E isso está conectado com o nosso crescimento voltado para o nosso propósito. O que eu sempre prezo eu falava, só que eu não sabia, tô sabendo agora, que é sobre a sinergia. Eu falo para as pessoas que trabalham comigo direto que a gente tem que estar num lugar onde a gente se sinta bem, se sinta pertencente e participativo. Porque isso é benéfico tanto para nós, o nosso eu, como para as pessoas que estão ao nosso entorno, né? E eu não sabia que isso era sinergia, que bom! E você comentou também que costuma dar o seu melhor nas condições que você tem, mas já aconteceu de algumas vezes você dar o seu melhor dentro de uma organização e aquilo não fluir, a organização não conseguir crescer, e quando a gente se depara nesse tipo de pensamento, nesse tipo de caminhada, qual a decisão correta a ser tomada? Muito bem. Pergunta excelente, tá? Na verdade, não existe perfeição dentro de um negócio. Então, como eu falei no bloco anterior, a gente precisa viver, aprender, errar e corrigir. E em algum dado momento, dentro de um processo de crescimento, de aceleração, o negócio ele vai estar de alguma forma não desconstruído, mas um pouco desorganizado. E isso faz com que a gente possa estar errando e falhando em algum dado momento. Isso é 100% natural. O que não é natural é a gente conviver com esses erros e com essas falhas. Então, sim, eu já errei por várias vezes. Por vários momentos, eu acabei não fazendo um planejamento ideal e o fim não foi tão interessante. Então, hoje eu prezo muito por planejamento, por gestão e indicadores orientados a resultados. É isso que traz o complemento, né, da nossa metodologia. Porque quando você tem planejamento, quando você tem gestão e quando você tem indicadores chaves bem definidos, você consegue errar e falhar menos, tá? Não existe 100% dentro da área corporativa. Isso não existe. Vai ter falhas, a gente pode errar em algum dado caminho, mas conectado com o que Michael Porter ele fala sobre planejamento, que é você definir estratégias deliberadas, ou seja, o que é deliberado? É você construir um projeto do início, meio e o fim. Só que quando você constrói um planejamento com início, meio e fim, pode acontecer o quê? Pode acontecer fatores que atrapalhem a chegada do objetivo. É o que a gente chama de estratégias emergentes. O que a gente pode trazer aqui de plano B. Então você precisa pensar em canais ou em formas de continuar o teu objetivo, tá? Então quando você tem essa estratégia deliberada e algum fator pode gerar uma barreira, é importante trabalhar estratégias emergentes para que você tenha um plano B e ao mesmo tempo você continue crescendo, tá? Continue caminhando. Mas o ideal não quer parar, né? Exatamente, a gestão de riscos. Na nossa conversa ficou muito claro que hoje em dia o problema não é a falta de informação. Isso é claro, porque informação tem aos montes, se você pesquisar vai ter o que você quer saber. Hoje o problema principal que a gente consegue observar é a falta de direção, é a falta de conexão com pessoas, assim, você sabe o que tem que fazer, mas você não sabe com quem tem que se conectar para conseguir aquilo, então você acaba se desmotivando, né? Então, vem aí, né, no próximo mês, um evento super especial. Com certeza. Tá. Que é o VCX Business. Conta pra gente o que vai ser e para quem é esse evento. Maravilha. Samuel, na verdade, o VCX Business, ele é um braço direito da VCX Educação. Então, a ideia é trazer uma imersão, tá? Não é apenas um evento comum, é uma imersão com 2 dias, vai acontecer dia 15 e 16 de maio, uma sexta-feira à noite e um sábado o dia inteiro, com uma metodologia muito prática. Então, a gente vai trabalhar no formato hands-on, trazendo ferramentas, frameworks, para que toda aquela turma que esteja com a gente consiga entender
do início ao final, que tipo de plano tático ela precisa criar, construir naquela imersão, para que na próxima semana ela consiga executar e tirar isso do papel. A ideia não é colocar uma turma naquele espaço e alguém para apenas falar. É realmente trazer pessoas que têm experiência vivida, que vai conseguir contribuir com algum insight e, ao mesmo tempo, cada um possa estar preenchendo as ferramentas ideais que vamos trabalhar e executando esses processos comerciais para que elas consigam sair do zero ou então aperfeiçoar, refinar o seu processo comercial. Então não é só um evento que você vai só lá assistir, anotar e acabou, né? Você vai ter realmente a prática com profissionais da área, né? Exatamente. Tá? Particularmente, eu odeio palestra que eu apenas chego e escuto. Eu gosto de uma participação, inclusive um dos nossos pilares, para quem é vendedor de alta performance, precisa ativar a escutativa. Tá? Então, para que eu consiga entender que tipo de dor ou problema o meu perfil de cliente tem, eu preciso escutá-lo. Então, trazer essa técnica, essa estratégia com ferramentas ideais que ele vai conseguir ser conduzido, né, através da nossa imersão, vai ser muito positivo para que ele tenha a sensação de que a gente cumpriu o nosso dever, que é realmente entregar conteúdo técnico, mais prático e real para o seu negócio. Praticidade, né? É importante. Às vezes a gente fala com um jargão muito rebuscado, muito refinado e acaba que a mensagem não chega até a pessoa. Acaba afastando a pessoa. Acaba afastando a pessoa. Demais. Inclusive, o Brasil, ele utiliza muitos jargões, muitas palavras americanizadas. E como a Jamile trouxe, em média, 90%, né, dos empreendedores são pequenas e médias empresas. E essa turma não tem tanto conhecimento técnico em si. Então, quando a gente está conversando com esse tipo de perfil de cliente, esse tipo de empreendedor, a gente precisa facilitar a nossa comunicação para que ele consiga entender de forma prática e execute dentro do seu processo comercial. Então, a ideia é a gente conseguir mostrar para ele que tipo de estrutura comercial ele pode readaptar para o seu negócio, que tipo de arquitetura de receita, ou seja, que tipos de canais ele pode ativar dentro do seu ecossistema comercial e como executar esses processos comerciais, esses scripts, tudo isso orientado a uma gestão com indicadores chaves que vai fazer eles entregarem grandes resultados. Isso é para empresas somente que atuam na área de bens ou também para empresas que atuam na área de serviço? Então, hoje a gente está fazendo esse convite a todos os segmentos, tá? Segmento de saúde, comércio, serviço, varejo, tecnologia. Então, o nosso formato de metodologia, ele é 100% readaptado. A gente tem vários clientes, tá? De vários segmentos, e isso mostra que a nossa metodologia ela consegue se adaptar para cada realidade. Então não é algo engessado, não é algo que a gente apenas pega o slide, lê e transmite, mas realmente é um formato de ferramenta que a gente consegue fazer com que o nosso congressista ele pense um pouco mais, né? Ele abra ali a sua caixa de Pandora para que ele consiga analisar o que está acontecendo no seu negócio e que tipo de ação ele vai precisar tomar para fazer aquela mudança positiva quanto ao seu crescimento. Bom, para a gente fechar, foi bem rápido a nossa conversa. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem quer começar nessa área comercial, né, de vendas, para o início, não sabe por onde começar, qual conselho você daria? O primeiro conselho que eu dou é realmente quebrar o medo. E a gente vai quebrar o medo iniciando o processo. Então, não pense que você não é capaz daquilo que você está proposto a fazer, tá? Ou não pense que você não tem o conhecimento necessário. Apenas comece. E você vai aperfeiçoando ao longo da sua jornada, tá? Você nunca vai estar 100% pronto. E a ansiedade é algo que nunca vai sumir, tá?
mas é possível a gente controlar essa ansiedade com inteligência socioemocional. Então, comece a partir de agora e entenda que tipo de metodologia você vai utilizar para que você entregue um bom produto, um bom serviço para o teu cliente ideal. Mas apenas comece. Comece com inteligência, fazendo uma pesquisa de mercado, entendendo que tipo de indicador-chave você vai utilizar. Então, a dica é: faça um bom planejamento, tenha uma boa metodologia para gerir todo o seu negócio, para que você tenha uma visão macro 360, tá? E defina indicadores de marketing, de vendas e de finanças para que você tenha um negócio previsível e sustentável. Muito obrigado. Foi um episódio muito rico, onde a gente falou sobre reconstrução, sobre coragem, sobre vendas, sobre inteligência comercial. E literalmente foi uma aula aqui, uma aula para a vida. Obrigado. E eu quero até finalizar repetindo essa frase que vocês trouxeram, que é o nosso lema. Então a gente precisa sempre lembrar a dar o melhor de si, a trabalhar com excelência e a viver com propósito. Então a gente precisa entender que tipo de missão, que tipo de visão e quais os valores nós temos quanto ao nosso negócio. Parece até clichê, mas 90% das empresas não têm o MVV refinado. Então é importante que elas possam se lembrar disso, tá? Para viver com propósito, entendendo que o poder de fazer acontecer sempre vai estar em nossas mãos. Para você que ficou até aqui, que não foi até o final, perdeu essa aula maravilhosa, né? Já compartilha com aquela pessoa que precisa se desenvolver profissionalmente, na comunicação, nas vendas. Segue o Unicast no Instagram e divulga suas redes sociais. Muito bem, você pode nos acompanhar no nosso @vanderleycardoso.vcx e o nosso institucional vcx.educação. Lembrando que o evento do Vanderlei vai ser realizado em maio, né, Vanderlei? Exatamente, dia 15 e 16 de maio, a imersão vai acontecer no espaço do Senai Cariri, tá? Aqui em Juazeiro do Norte, para empresários, tanto pequenos, médios e também grandes empresas vão estar presentes no nosso evento. Então, tchau, tchau, pessoal. Segue a gente no Unicast e até o próximo episódio.